Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí, vocês assistiram a história Feliz Aniversário, Lua? Essa história, né, é uma história infanto-juvenil, uma história que traz uma mensagem muito bonita, né? De um personagem, que no caso é o ursinho, que está se sentindo sozinho, solitário, e encontra na lua a sua amiga. E mesmo ouvindo o eco da sua própria voz, ele imagina que está sendo respondido pela lua. E nasce uma amizade, ele não se sente mais tão só. Bom, a gente também está vivendo um pouco isso agora, estamos isolados. Quantos de nós não gostaria agora de estar brincando na rua com os amigos, de soltar pipa, jogar bola, brincar de pique? Ou chamar umas amigas para dentro de casa para brincar de maquiagem, de pintar unha, brincar de boneca? Bom, a gente está se sentindo um pouquinho solitário nesse sentido. Claro que a gente tem a nossa família, os nossos irmãos, mas não é a mesma coisa, né? Bom, eu queria destacar duas coisas importantes nessa história. Primeiro, vocês já ouviram falar de origami, não é? Eu acho que todo mundo aí já brincou de origami alguma vez na escola. Fez com um retângulo, fez um barco, como o barquinho do ursinho da história, ou um chapéu, ou um avião, né? Aquelas gaivotas, ou até origamis mais elaborados. Mas eu não sei se vocês conheciam ou conhecem o origami circular, que foi o origami que eu usei para fazer os personagens da história. Por exemplo, esse ursinho aqui, que é um ursinho panda, ele é todo feito de origami circular. Até o corpinho dele, que não parece que é circular, é circular. É porque eu dobrei. Tá todo dobrado aqui por dentro, por trás, tá? Mas foi todo feito assim, ó. A lua, eu fiz uma lua cheia. O chapéu da história é um círculo também, ó. Esse aqui é um outro círculo dobrado, tá? E aí eu queria mostrar para vocês essa técnica que é muito interessante, que é o origami circular. Se tiver possibilidade na internet, se você colocar lá modelo de origami circular, você vai poder imprimir todos os tamanhos. Mas você também pode fazer usando coisas circulares. Por exemplo, ó, o fundo dessa vasilha, uma tampinha, moeda. Você pode fazer círculos de vários tamanhos. Pode riscar na folha e depois recortar. Então, ó, tem. Esse é o tamanho 10, 9, vai diminuindo, ó. Tá vendo? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e tem um que é bem pequenininho, mas eu não uso. Quando o um é geralmente fazer o buraquinho dos olhos, aquela bolinha do olho, aí eu faço com canetinha, né? E com o origami você pode criar qualquer coisa. Por exemplo, ó, eu criei esse sapinho. Eu usei um círculo, tamanho 9, usei dois círculos, tamanho 4, que na verdade é círculo, ó, eu só dobrei para colar aqui. Fiz o olhinho com caneta. E a língua também são círculos, são dois círculos cortados ao meio, ó, colado desse jeito aqui. E virou um sapinho. Tá vendo? Então, o origami você pode fazer muita coisa. Dá para fazer até mandalas. Você pega as cores diferentes e vai mudando, fazendo com tamanhos diferentes e cores. Dá para fazer uma coisa legal para decorar o quarto, fazer borboleta. Você pode fazer o que você quiser, gato, cachorro. É muito legal. Pode explorar a sua imaginação, tá? Bom, além disso, eu falei que tinham duas coisas importantes nessa história. Hoje eu queria falar um pouquinho do título, né? Como é que se dá o título a uma história? Às vezes, quando vocês estão criando uma história na sala de aula ou na sala de leitura, vocês sempre ficam assim: ai meu Deus, eu vou botar um título agora. Como é que eu vou fazer um título? Aí vocês querem logo fazer o título no início para depois criar a história. Não é assim que funciona. Vocês sabiam que o título é a última coisa que o escritor dá à sua história? Primeiro ele cria a história. Porque o título, ele pode parecer sem importância, mas ele tem um impacto significativo
em como a história vai ser interpretada pelo leitor. É pelo título que o leitor vai ver se vai interessar ele ou não. Ou seja, o título que atrai a pessoa para a história, atrai o leitor para ler a sua história. Né? Tanto é que vocês, quando vão lá na sala de leitura procurar livros, o que vocês olham logo de cara? A capa e vocês olham o título. Né? A ilustração da capa e o título. O título, ele é muito importante. E como é que a gente dá um título, então? Como é que a gente pode escolher o título da nossa história? Hoje eu trouxe, assim, umas 3 dicas, tá? Primeiro, o título, ele pode ser inspirado no tema ou no enredo da história. Então, por exemplo, se você quer fazer uma história romântica, ou de terror, ou uma história de aventura, um drama, uma história triste, você vai pensar no título que transmita essa emoção, esse enredo da história. Então, por exemplo, o rapaz, há um grande amor entre um homem e uma mulher, uma moça, um rapaz, um príncipe, uma princesa, e no meio ele já começa a história com eles separados, sofrendo a tristeza da separação, mas não estão juntos mais. E essa história vai tratar, como é uma história romântica, do reencontro deles. Eles vão se reencontrar e vão voltar ao grande amor. Então o título pode ser O Reencontro, A Reconquista. Tá vendo? É um título que chama atenção. Reencontro, A Reconquista, vai chamar a atenção de um grupo X de leitores que gosta dessa temática. Né? Então você pode escolher através do tema e do enredo. A outra forma de você escolher um título pode ser baseado no local ou nos personagens da história. Né? Muitas vezes a história se passa, né, num local específico que é crucial para a história. Ou a história tem personagens que são tão fortes, tão importantes, que precisam participar do título. Então você pode fazer isso. Por exemplo, uma história de terror, né? Que se passa numa cidade, né? E aquela história ficou conhecida pela cidade toda. E a história gira em torno daquela cidade. Então você pode botar terror em Hammersville, por exemplo. Né? Lembra que teve uma época aí que teve um alienígena que o pessoal falava que tinha aparecido no Brasil, e aí era o Chupacabra, né? E o título das histórias deles é Chupacabra, baseado no próprio personagem. Branca de Neve e os Sete Anões. O nome da história é baseada nos personagens principais da história. Não é o príncipe, porque o príncipe aparece no final, mas a Branca de Neve e os Sete Anões se destacam nessa história. Então você também pode colocar eles como título. E uma outra forma de escolher um título para a história é basear-se num acontecimento decisivo da história. Um acontecimento que mudou o rumo da história, mudou a vida dos personagens. Um acontecimento muito importante. Então ele pode virar o título da história. Por exemplo, o terremoto. Então tem histórias que já começam o título O Terremoto. Ou seja, o próprio acontecimento do terremoto da história virou o título, porque é muito importante. Ou então, o dia do apocalipse. Né? Na nossa história de hoje, o título é baseado no tema, né? No acontecimento. Feliz aniversário, Lua, que é uma fala do ursinho. Bom, agora, quando vocês forem escrever uma história, eu espero que vocês lembrem dessas dicas. Como escolher o título. Primeiro escrevam a história toda. Lembra aquilo que a gente aprendeu? Uma história que tem uma boa apresentação, quem são os personagens, quais são, em que lugar se passa a história. Depois um desenvolvimento legal, né? As ações de personagem, a trama, o ápice, que é o momento mais importante, onde surge uma complicação ou alguma coisa importante para se resolver, e a conclusão da história, que é o desfecho. Depois que você construiu uma história toda assim, bem legal, aí você tem muito material ali para escolher o seu título. Então, gente, pessoal, um beijo e um queijo. E eu espero que vocês escrevam histórias bem legais.
Se quiser publicar aí na turma de vocês, as professoras vão me mostrar e eu vou ficar muito feliz. Um beijo, gente. Tchau!